Olá pessoal, graças a Deus. Saúdo a todos, principalmente os evangélicos, com a paz do Senhor. E aos nobres ouvintes, pessoas que assinaram o meu canal, pessoas que curtem as nossas explanações. Então, gente, nós estamos aqui. Eu digo nós porque eu já uso no plural, porque eu me refiro ao Espírito Santo de Deus que está aqui comigo, que pôs no meu coração o desejo de vir aqui a este local, aqui no engenho, nas terras do loteamento Galileia, um loteamento muito bonito, muito bom, numa área muito nobre, alta, de Vitória Santo Antão, um lugar muito ventilado, uma área que as pessoas devem já abrir no loteamento aqui. Eu não sei se já está à venda os lotes, nem estou aqui para fazer propaganda dos lotes, do loteamento, mas claro que eu friso também que comprem, porque nós estamos aqui no Monte da Resposta de Deus. E o que eu vi falar que o proprietário desse loteamento de investimento, ele disse não ia tocar nessa área aqui, que é o Monte da Resposta de Deus, que é a área dos irmãos. Então já faz muitos anos que os irmãos pentecostais, eles têm o hábito de vir aqui orar, porque todo crente pentecostal, principalmente os irmãos do manto, como é o meu caso, batizado com o Espírito Santo, graças a Deus, avivado para a glória de Deus. Então sempre a gente tem, às vezes, o costume, o hábito de procurar um lugar assim para orar sossegadamente. E é claro que Jesus, ele certamente fala assim: quando tu quiser ir orar, falar com Deus, vai ao teu quarto, fecha a porta e aí tu fala com Deus, Deus fala contigo. Isso aí é a palavra de Deus. Então, claro que você, para falar com Deus, não é necessário, nessa dispensação que estamos vivendo, não é necessário você ir para determinado lugar. Antigamente os irmãos iam orar lá no templo de Jerusalém, não é mesmo? Mas quando Jesus, ele ascendeu, ele foi ali imolado, deu a sua vida, o seu sangue por nós. Então a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, quer dizer, naquela área ali, no templo de Jerusalém, onde só entravam os sumos sacerdotes uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, para oferecer sacrifício por si e também para a nação. E a Bíblia até declara que o sacerdote, quando ele entrava ali, botaram um sinozinho assim ao redor dele, porque quando ele entrava ali, na unção que ele estava, você já viu alguns irmãos assim, cheios de Deus, ele fica todo se movimentando, vai lá, vai cá, né? Aquele movimento espiritual na vida dele. Então ele aí colocava aqueles sinos, e ele entrava com uma corda amarrada aqui, para entrar ali no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. E se por acaso Deus não recebesse o sacrifício, ao mesmo tempo ele era fulminado. Então, ele sendo fulminado, então não podia-se entrar ali, uma outra pessoa comum não podia entrar ali, que também morria. Então ele entrava com aquela corda amarrada ali na cintura, porque se ele morresse, as pessoas puxavam ele pela corda, que não era, né? Puxavam ele pela corda. Então, claro, que após aquele período, não é mesmo, houve nessa dispensação que estamos vivendo, que a gente chama a dispensação da graça de Deus sobre nós, até o arrebatamento da igreja, dispensação da graça. Então, nesse período, claro que onde você orar, Deus pode responder, Deus pode ouvir, Deus pode responder. Já teve irmãos que oraram até o caso de Jonas, que orou lá do ventre do peixe, né? E Deus ouviu, né? Mas muitos irmãos têm o hábito de buscar o monte, orar dentro das matas. Eu já orei muito nos montes, dentro das matas, nas pedras. Lá em Pontos Carvalho tem um monte chamado Monte Engenho Santo Estevão. E lá havia uma pedreira muito grande, muitas pedras, assim, os pedregulhos. E nós subimos ali à noite, nós saímos de carro de 10 horas e subimos ali, passávamos em média de umas 4 horas. Saía de carro 2 horas, chegava lá, gastava uma média de 1 hora indo. A gente orava em média de 3 horas, louvava uns hinos baixinho assim, eu e os irmãos. E a gente orava ali, grande era a resposta de Deus para a nossa vida, né, irmão? Então, aqui em Vitória eu já orei, por exemplo, lá em Cachorro de Coca, onde, né, pertence ao irmão Leopoldo,
em cachorro de coca, eu chorei muito ali nas matas. E também a gente sempre procurava no sábado, né? Eu, alguns irmãos, pastor Gilson Marinho, nós sempre aqui em Vitória nós fomos orar em vários lugares. E há um mistério, há mistério de Deus para quem ora no monte. Não é claro, os pastores, muitos pastores não gostam que os irmãos vão ao monte, porque ali muitas vezes há uma falta de ordem, né? Ordem bíblica, ordem disciplinar, ordem teológica, né? Mas existem aqueles irmãos responsáveis que gostam de subir ao monte, de passar a noite orando. A gente aqui em Vitória, eu vim para essa área aqui, não tinha, era só mato. E a gente vinha orar, né? Saímos de casa em média de 10 horas e nós víamos orar. De 2 horas da madrugada nós retornávamos para casa. Nós fazíamos isso de maneira assim, em segredo. Para quê? De maneira em segredo, para que as pessoas não vissem a gente ir e vissem a gente voltar, né? Então a gente aí, muitas vezes nós íamos ali em jejum e Deus com certeza recebia, conseguia grandes vitórias. Deus recebia o nosso sacrifício de subirmos ao monte. Mas por que há esse mistério? Por que muitos irmãos gostam de orar a Deus no monte? Se você mesmo, irmão Sebastião, falou que Deus escuta em qualquer lugar, tem que ir para as matas, sempre você vai encontrar irmãos indo para as matas, né? Porque aí até um pastor disse que tem irmão que é feito raposa, gosta de das matas, andando de mata, na mata de noite. Né, mamãe é assim, ó, pessoal. Porque Deus ele olha o nosso sacrifício. Você sai, porque você orar em casa. Eu já orei muito assim, ó, na cama, deitado, ajoelhado na cama, com o rosto ali num travesseiro, é bom demais, né? Dentro de casa e também com uma face no pó, dentro de casa, né? Nessa época eu morava em casa que não tinha piso, com o rosto no pó ali. Tá aí, olha, tem que botar o rosto no pó, não é o pó no rosto, né? Mas assim, irmão, vou falando sério com vocês. No monte, há um mistério que somente os irmãos que gostam, que tem esse hábito, né? Eu não quero dizer que eu incentivar ninguém para dizer assim, olha, você deve orar no monte porque é mais fácil, não. É uma questão pessoal, é uma questão individual, entre você e Deus. Há um mistério de irmãos que sobem ao monte entre ele e Deus, né? Quer dizer, é a multiforme graça de Deus. Um gosta de estar orando na igreja, glória a Deus por isso, que Deus levanta intercessores na igreja para orar, para buscar a Deus, para interceder pela nação, interceder pelas pessoas, para Jesus libertar as pessoas, né? Mas tem aqueles irmãos que gostam de orar no monte, e isso aí é uma individualidade de cada um, e nisso ele deve ser honrado, deve ser respeitado. Então, já nessa ênfase que eu estou falando aqui com vocês, dos irmãos que gostam de orar no monte, então aqui no loteamento Galileia, para quem não conhece, em Vitória Santo Antão, Pernambuco, é mesmo, à direita da via da BR Luiz Gonzaga, né, subindo já na entrada de escada, depois do viaduto do Líder, a pessoa entra à direita, vai subindo, chega aqui no Monte da Resposta de Deus. Então há muitos anos, os irmãos ali, eles vinham, só tinha mato aqui, e alguns irmãos trouxeram algumas pedras simbólicas, ali a pedra de Jacó, onde Jacó simbolizava que Jacó deitou-se ali, botou o rosto na pedra, ali, e Deus falou com ele, mostrou aquela escada ali. Então houve aqueles mistérios quando o próprio Jacó, quando Deus falou com Jacó, Deus mudou o nome dele, né, mudou o nome dele para Israel, que seria príncipe de Deus. Mas você vê, dentro dessa resposta de Deus, você vê que muitos irmãos do Antigo Testamento, é o caso até de Moisés, né? Moisés subiu ao monte e deixou o pessoal embaixo e subiu o monte para falar com Deus. Ficou lá 40 dias, né? Então nesse período foi quando as pessoas se rebelaram a Deus e ali fizeram ter 40 dias, o pessoal não tem paciência de esperar mesmo, né? Aí eles começaram ali, fizeram até o caso da rebelião a Deus, fizeram o bezerro de ouro. Jesus, ele também tinha o hábito de orar nos montes, no Monte da Oliveira. Nós conhecemos uma história muito, onde a Bíblia diz que ele orou ali, né, junto com alguns irmãos, ele ali ia buscar Deus no templo, porque naquela época também não havia liberdade de se orar em casa, né? E o caso, por exemplo, de oração, e você vê, a cidade, o centro urbano onde nós moramos hoje, a grande maioria do povo brasileiro vive hoje, é muito barulhento. Eu estou aqui ainda no Monte da Resposta de Deus, mas a BR-232, que é a Luiz Gonzaga, fica lá embaixo. Daqui a gente está vendo os roncos dos motores dos carros.
E a oração é uma área assim, muito sublime. Quanto menos houver barulho, bagunça, né? Embora por nós estarmos às vezes no monte da resposta de Deus, buscando a Deus, ali há uma batalha, a gente sabe, há uma batalha na nossa mente, não é mesmo? Há uma batalha na mente, porque aí o capeta começa a usar ali muitas vezes. Às vezes é hábito natural dos insetos, né? Tá ali sugando as pessoas, buscando ali um sanguinho, né, para sobreviver. Ali tem as formigas que começam a morder a gente. E não é mesmo? Aí às vezes já aconteceu o caso, por exemplo, de caçadores vindo com aquela tudo de cachorro, fazer aquela maior barulheira na mata e a gente orando ali, ele não chegava perto de nós. Deus fazia com que ele não sentisse o nosso cheiro. Não é, irmão? Então, a Deus protege aqueles que buscam o Senhor, né? A Bíblia diz que orai sem cessar, né? Orai sem cessar. Que Deus, a Bíblia diz que Deus não escuta os pecadores, mas se esse teme a Deus, a ele ouça. Então os irmãos têm esse hábito, claro, de buscar a Deus no monte. Ontem eu olhei lá do loteamento, aí eu vi aqui alguns carros que estavam aqui, certamente alguns irmãos que vieram aqui buscar o Senhor, buscar aprender e orar. Mas eu quero chegar a um ponto aqui interessante. Ô irmão Sebastião, vou te contar uma coisa, e me diz aí, por que tem irmão que está orando nos montes? Né? O que existe esse negócio? Ai, mas é mistério, né? Porque o mundo hoje apresenta todas as belezas. O mundo apresenta a beleza do mundo, a comida, a luxúria, o pecado, os vícios, as drogas, o mundo apresenta isso. Aí as pessoas propagam na rede social. E né, eu sei que a Bíblia diz que a gente não deve lançar pérola aos porcos, né? Tem coisa que é tão sublime diante de Deus que a gente não deve nem sequer lançar a todas as pessoas, não é mesmo? Mas por quê? Irmão, qual o mistério? Me conta aí. Há uma luta, há uma batalha espiritual para quem vai ao monte. Jesus foi orar lá no deserto, onde não tinha ninguém, só ele e papai. Né? Depois chegou ali, Carlos, Satanás para tentar, né, de várias formas, em várias tentações, mas ali deu vitória a ele. Mas Jesus estava ligado, estava no monte, porque sabia a provação que ele haveria de passar futuramente, né? Então, irmão, muitos irmãos que hoje pregam nessas igrejas, pregadores influentes, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de dom, e muitos deles conseguiram essas vitórias espirituais no monte e ainda hoje tem reserva desse período que ele passou buscando a presença de Deus nesses lugares, né? Eu digo uma coisa a vocês. Vocês não se admirem se os irmãos que sobem o monte, você não se admire se você vê os irmãos que buscam, veem coisas misteriosas, coisas espirituais, né? Eu digo a vocês, porque o Papai do Céu está me repreendendo de espírito para eu não falar o que eu ia falar agora, né? Mas é um lugar, é uma área de mistério. Buscar no monte é uma área de mistério. É um mistério de Deus. Mas eu digo agora para você, olha, mas o que está ocorrendo? Na verdade, essa área aqui do monte é uma área assim particular. E os irmãos começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus. E os irmãos, com aquela boa vontade, né, deles, olha, você chegar aqui, vai encontrar monte, vai encontrar tijolos, vai encontrar estrutura física, púlpito de tijolo, o centro de tijolo, tudo aqui, esse corredor aqui, todo cimentado, rodeado, cheio de plantas. É um lugar lindo. E está ali o nome, Monte da Resposta de Deus. Havia outra placa aqui com o Monte da Resposta de Deus. Mas eu digo uma coisa para vocês. Aqui nesse lugar é um loteamento. Sabe o loteamento? É de investidor, de um homem de negócio, claro, né? É claro que eu já ouvi dizer assim, que ele disse que não ia tocar na área dos irmãos, né? Uma pessoa de coração bom. Mas seria muito bom, muito importante. Já que aqui haverá de ser um loteamento. Eu sei que até vai ter empresário, homem de dinheiro, que vai dizer, quanto é que é esse lote aí? Eu quero comprar e eu quero deixar para os irmãos orar. Mas acontece que nós somos mortais, ele vai morrer, aquele terreno vai ficar no nome particular dele, a família vem e bota à venda. Não é mesmo? Então o que pode aqui, o meu apelo aos políticos de minha cidade, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil, que vocês dessem uma atenção a esse projeto, né? Porque eu não passei lá para a Câmara Vereador, senão era um dos projetos que eu empurrava essa semana lá. De fazer
com que esse terreno aqui seja adquirido, desapropriado pelo município. Deveria ser desapropriado pelo município, o município ali ressarce, paga ao dono do imóvel e ali fica para o município. Fica o lote para o município, para os irmãos ali, para os irmãos ficarem com a posse, legalmente falando, desse imóvel, para os irmãos dormirem mais sossegados, né? Entendeu? Dormirem mais sossegados, porque até eu já fiz outro vídeo aqui, eu tenho essa preocupação, porque coisa boa, gente, coisa boa é você estar nesse monte, você sente a glória de Deus. Eu estou aqui me revestindo do Espírito Santo de Deus, porque aqui há mistério, e os irmãos são habituados a orar aqui, e o Espírito Santo de Deus acampa aqui nesse lugar, acampa nesse lugar para dar resposta. É o monte da resposta de Deus. Ali é um púlpito branco, ali é um púlpito, né? Para que esse patrimônio seja protegido pelo poder público, comprado pelo poder público. Porque eu conheço casos, por exemplo, de prefeitura que às vezes a pessoa alugou ali um salão lá para fazer um centro de umbanda mesmo. Eu vou ser sincero. E aquele estava em processo de muito tempo, aí a prefeitura vai, desapropria e deixa ali, porque ali é um centro cultural. Ali é um centro cultural, né? Da religião afrodescendente. Caso de igreja. Aqui, lá no Beco do Boge, uma irmã que era uma missionária aqui em Vitória, ela estava no imóvel ali, houve uma divisão de ministério, uma separação, fica com Deus. Mas ela foi ao poder público e o poder público, ela já estava com o prédio alugado, foi ao poder público e o poder público desapagou esse imóvel, desapropriou e deixou a irmãzinha lá fazendo o culto dela, pregando a palavra e fazendo a obra de Deus. Não é? Porque senão aquela igreja seria dispersada, não é mesmo? Então o poder público, graças a Deus, ele tem dinheiro para fazer tanta coisa, né? Graças a Deus, festa, muitas animações, muitas coisas, muitos projetos. Então alguém do município, pessoa influente aí, um vereador evangélico, não é mesmo? Falar com o prefeito para entrar com um projeto de desapropriação aqui desse imóvel aqui, para depois até o prefeito dar mais apoio e pegar, cercar isso aqui, ó. Cercar com estaca mesmo, cercar com estaca, não é mesmo? E aqui é a área dos irmãos, entregar a chave ali, fazer um cadeadozinho, entregar a chave ali a um dos irmãos influentes aqui nesse monte, para que aqui permaneça com esse projeto de se pegar a palavra de Deus. Porque, irmão, para eu que sou blogueiro, eu já fiz tantos vídeos aqui, fiz vídeo mostrando o monte, fiz vídeo ali na frente falando sobre o projeto da Compesa. Ali tem uns bancos ali de tijolo, você se senta ali e quer conversar, porque hoje a gente não pode estar conversando, eu não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho nada disso. Então, mas a gente tem a rede social, tem o YouTube que é grátis, tem o Facebook que é grátis. Você pode chegar a fazer seu vídeo e botar lá na internet, né? Então, para mim também, que é o caso que eu sou blogueiro, para mim isso é uma vitória muito grande, né? De ter um lugar assim público, da gente olhar aqui, ó, olhar aqui de cabeça erguida e você dizer assim, ver toda a Vitória Santo Antônio. A gente vê desde lá a Falca da Sadia até lá perto de Pomba, dos Leões, a gente tá vendo daqui. Então, e aqui a gente olha para essa área aqui, é mesmo assim, nascente, poente, leste, na área do leste de Vitória, né? Nessa parte aqui você já vê a cidade de Vitória Santo Antônio. Para os irmãos chegar aqui e fazer assim, ó, juntar 3, 4 irmãos, interceder pela cidade. Quando dá espelho de carnaval, os irmãos não fazem acampamento, fazem acampar dentro da cidade. Vamos aqui, vamos orar pela nossa cidade, para Deus proteger, para não haver, né? Para não haver violência na nossa cidade, para diminuir esse assalto, para os jovens se libertarem da droga, né? Então isso aqui é um lugar propício, onde os irmãos têm mais liberdade no espírito para falar de acordo com o que sente no seu coração. Então até eu convido as pessoas que verem esse vídeo, procure aqui no loteamento Galileia, você vai subindo aqui, procura onde fica a área de proteção dos animais, cuidado com os animais, lá na frente você entra à direita, vai chegar aqui no Monte da Resposta de Deus, venha visitar, faça um ponto político aqui e seja um dos mais intercessores, seja um forte que diga assim, eu vou também lutar, eu vou procurar o prefeito. E você não pode ir lá, né, porque a gente é difícil de encontrar o prefeito, você não pode ir, você é muito rebarrado lá, a secretária barra quando a gente vai conversar com o prefeito, fica difícil, mas você pode, a porta do céu está aberta, viu? O véu do tempo se rasgou, você tem acesso a Deus, para Deus tocar no coração do prefeito, né, tocar no coração dos políticos, e dizer, vamos trabalhar nesse projeto, porque esse não é um projeto
pessoal, não é um projeto particular, é um projeto de Deus, é uma obra que você... E os irmãos vão memorizar, viu? Aquele irmão, ó, aquele vereador lutou pelo monte da resposta de Deus e conseguimos a vitória, não é mesmo assim? E Jesus vai receber os lauréis, né? E toda a glória, toda a honra é para Ele, não é mesmo? E nós vamos ficar agradecidos a Deus, vamos cantar aqui o hino da vitória. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, não é mesmo assim? E depois a gente vai dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso a gente está alegre. E no dia de quando sair esse projeto, a gente vai convidar os irmãos aqui, a gente vai encontrar uma pessoa que tenha dinheiro, vamos comprar um bolo, um guaraná gelado, vamos cantar aqui, e depois a gente vai tomar o guaraná, né, e comer o bolo aqui no Monte da Resposta de Deus. Tchau para vocês, Sebastião de Souza, é o vosso blogueiro.